Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Grande abraço para você que está acompanhando o canal do Fábio Fidelix em todo o Brasil. E é claro que eu não poderia deixar de gravar um vídeo aqui falando sobre o Léo Batista, né, que infelizmente nos deixou nesse domingo. Eu vou falar daquilo que eu vi, né, daquilo que eu acompanhei sobre o Léo Batista. E olha que acompanhei muita coisa, porque eu nasci em 1971. Portanto, quando eu comecei a acompanhar futebol pela televisão, era o Léo Batista e o Fernando Vanucci. Eles eram apresentadores dos intervalos de jogos, né, da Rede Globo. E também existia na época, né, não só o intervalo, os melhores momentos do primeiro tempo, tinha também os melhores momentos do segundo tempo, né? Muita gente não vai lembrar disso. Além dos programas esportivos, né? Além do Fantástico, ali os gols do Fantástico, bloco de esportes dentro dos programas jornalísticos da Globo, Esporte Espetacular, né? Globo Esporte, Esporte Espetacular, Placar Eletrônico, né? Um programa também que rolava aos domingos, Esporte Espetacular. E o Léo Batista, ele dividia com o Fernando Vanucci, que infelizmente já nos deixou também, né? Hoje, o Léo Batista, o Fernando Vanucci já nos deixou há algum tempo. E eles dividiam, né? Eles revezavam. Me lembro muito da Copa de 1982, que foi a mais marcante da minha vida. A Copa realizada na Espanha, a Globo fez uma grande cobertura. Tinha 3 narradores, 3 comentaristas. Na época, né? Muita gente foi lá para a Espanha. O Vanucci e o Léo Batista ficavam lá em Madrid, trazendo. E existia revezamento ali, né? Porque a Globo fazia 2 jogos por dia na Copa 82. Eu me lembro muito bem, 12h15 uma partida, depois às 4 da tarde o segundo jogo do dia. E Vanucci fazia um jogo, o Léo Batista fazia outro. Inclusive na seleção brasileira. Me lembro perfeitamente a estreia do Brasil contra a União Soviética na Copa 82. Foi o Fernando Vanucci que fez, né, o intervalo ali, os melhores momentos do primeiro tempo e do segundo tempo também. Depois, Brasil e Escócia foi o Léo Batista, Brasil e Nova Zelândia, Fernando Vanucci, Brasil e Argentina, né, quando o Brasil fez 3-1, aquele jogo que o Maradona acabou sendo expulso, né, agrediu ali o Batista, foi o Léo Batista que fez, né, esse intervalo, e também os melhores momentos do segundo tempo. E no Brasil e Itália, né, aquela derrota do Brasil, 3 gols do Paulo Rossi, aquela choradeira, aquela tristeza, foi o Fernando Vanucci. Inclusive, o Vanucci não fez os melhores momentos do segundo tempo, no Brasil foi eliminado, o J. Ávila entrou no ar ali, acho que o Vanucci estava emocionado, foi uma choradeira incrível, né, pelas informações que nós temos, toda a equipe esportiva ali da Globo, lá em Madrid, né, realmente muita gente não tinha condições psicológicas, né, e o Vanucci com certeza não estava bem para apresentar os melhores momentos do segundo tempo depois da derrota do Brasil, foi o J. Ávila. Mas enfim, Léo Batista e Vanucci dividiam, né, tudo. Eles revezavam, inclusive, gols do Fantástico, uma semana era uma semana era outra. E o Léo Batista, além de tudo, também era narrador esportivo. O Léo Batista narrava lutas de boxe na Rede Globo nos anos 70 e algumas provas de Fórmula 1, que na época o Luciano do Vale era o principal narrador da Rede Globo. Muitas vezes ele tinha jogos da Seleção Brasileira, alguns outros eventos, ele não podia narrar a Fórmula 1, e o Léo Batista fazia, né, transmissões de Fórmula 1. Então, uma época em que eu posso fazer aqui uma comparação, né? No Jornal Nacional você tinha a dupla Cid Moreira e Sérgio Chapelin, e no esporte, Léo Batista e Fernando Vanucci, né? Eram os apresentadores ali de todos os programas esportivos da Rede Globo, numa época que a Globo tinha aquele padrão, né? Padrão Globo de qualidade. Era um formato mais engessado, mas na época era o que nós tínhamos, né? E todo mundo acompanhava. Uma fase de ouro da televisão brasileira, que você não tinha rede social, nem pensar na internet, década de 70, 80, até 90. 90 a internet começou devagarinho e tal, mas nem imaginar o que é hoje, né? Então nós tínhamos o rádio e nós tínhamos a televisão, eram as atrações, né, para o público. E Léo Batista, sem dúvida nenhuma, não sei se a frase é do Luiz Roberto, né? A voz marcante e tal, não sei se foi o Luiz Roberto que criou isso ou copiou de alguém, mas o fato é que realmente ele tinha uma voz marcante, inigualável, né? Ninguém tinha uma voz parecida com o Léo Batista, ele não imitava ninguém, né? Pelo menos que eu saiba, tinha um estilo próprio, o Vanucci também com o estilo dele, mas eram 2 grandes apresentadores, e para fazer da forma, né? Aquele formato, né, da época, tinha que ter muita qualidade, muito talento, muita competência, e o Léo Batista sempre foi, né? Sempre foi uma época que
acontecia isso no Jornal Nacional, acontecia também nos programas esportivos, era assim o jornalismo da Rede Globo, né? Os apresentadores, eles não emitiam opiniões, né? Apenas entre aspas, né? Liam lá o TP, né? O teleprompter, e não ficavam emitindo opiniões, diferente de hoje, né? Hoje é coisa diferente, né? Mudou, muito mais solto, muito mais leve, irreverente, alguns gostam, outros não, mas dentro daquele padrão Globo, eles eram fantásticos, né? Grandes apresentadores, Léo Batista e Fernando Vanucci, um ícone, né? Um ícone do jornalismo esportivo brasileiro, sem dúvida alguma, vai deixar muitas saudades. Já não estava atuando, a verdade é essa, né? Devido à idade, né? Já estava ali, tinha algumas participações especiais em alguns momentos ali na Rede Globo, mas já não estava mais atuando, né, como apresentador, né? Nos deixou aí aos 92 anos o Léo Batista. Realmente marcou época e fica realmente a saudade, a lembrança, acho que, né, para sempre a gente vai lembrar desses dois, né? Homenageando aqui o Léo Batista e também o Fernando Vanucci, porque foram dois grandes locutores, dois grandes apresentadores de programas esportivos, né? E também alguns episódios que a gente lembra, como por exemplo quando da morte do Ayrton Senna, né, em 1994, naquele GP de Imola. Depois da Fórmula 1, né, tava aquela expectativa, o Roberto Cabrini trazendo as informações, aquele plantão, né, plantão da Globo ali, informando sobre o estado de saúde do Ayrton Senna, e o Léo Batista estava no estúdio, né? E quando o Roberto Cabrini trouxe a informação da morte do Ayrton Senna e voltou para o Léo Batista, o Léo Batista, que praticamente nunca errava, né, era quase que perfeito, né, nas apresentações, ele ficou tão emocionado ali com aquela notícia da morte do Ayrton Senna que ele acabou engasgando, ele não conseguia falar, né? Parou. Eu me lembro muito bem disso. Acho que no YouTube até deve ter esse tipo de imagem, né? Mas essa imagem deve estar lá no YouTube, tem vários momentos ali sobre aquele dia, né? Aquele 1º de maio de 1994. Então a emoção foi tão grande que o Léo Batista não conseguia falar, né? Ficou ali paralisado naquele momento, depois do Roberto Cabrini trazer lá a informação lá do Hospital Maggiore, da morte do Senna. Então, momentos marcantes, Copas do Mundo e grandes programas esportivos. Sem dúvida nenhuma, né? O Léo Batista vai ficar na nossa lembrança para sempre. Para sempre. Os mais jovens talvez não tenham, né, acompanhado tanto assim o trabalho do Léo Batista, do Fernando Vanucci, desses profissionais mais antigos, mas muita gente que acompanhou fica triste nesse momento, né? Não é legal, né, trazer esse tipo de coisa. Não estou nem trazendo informação, porque no Brasil todo já sabe do que aconteceu. Estou passando aqui aquilo que eu vi, né? Meu depoimento sobre o que eu vi do Léo Batista. Sem dúvida nenhuma, um profissional fantástico, que merece todas as homenagens, né, que está recebendo e vai receber mais ainda. E jamais será esquecido pelo público, né, que acompanha a televisão. E como eu disse aqui, né, eu sou de 71, então comecei a acompanhar futebol na televisão com o Léo Batista, na Rede Globo de televisão, ele que veio do rádio também, né, uma voz realmente fantástica, um apresentador incrível, de uma época que não existe mais, é uma época de ouro da televisão brasileira, os números de audiência que a televisão tinha naquela época, estou falando de anos 70, 80, até 90 ali, depois mudou, né? Não tínhamos mais apresentadores, agora estão querendo voltar, mas de um formato diferente, né? Depois teve um tempo que o próprio narrador passou a apresentar o intervalo, mas naquela época existia então o apresentador de intervalo dos jogos, que mostrava ali os melhores momentos, né? Olha, 5 minutos do primeiro tempo, cruzamento de fulano de tal, não sei o que, aí colocava a narração, né? Quem estava lá fazendo a locução do jogo, e depois tinha os melhores momentos do segundo tempo também, que hoje eu acabei me lembrando disso, né? Não era só no intervalo, tinha os melhores momentos do segundo tempo das partidas. Bom, enfim, é isso, gente. Fica aí, então, já a saudade do Léo Batista, grande nome, e a gente jamais vai esquecer o trabalho dele na televisão, no jornalismo esportivo brasileiro. Grande abraço, a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal. Tchau.